Você quer saber o que aconteceu 200 anos atrás? Eu já vou te dar uma dicasinha aqui, ó. Temos três acontecimentos bem interessantes, né? Um está relacionado ao ano, outro está relacionado à Ilha dos Homens-Peixes e o outro está relacionado com o Robozão que apareceu neste episódio 1097 do anime, beleza? Então fica comigo que vocês vão entender melhor, pois eu sou o John Ednos e fala, seus otakus, beleza? Vamos falar aqui a respeito do capítulo 1097, que corresponde aos capítulos... Quer dizer, eu falei, é o episódio 1097, que corresponde aos capítulos 1066 e 1067 do mangá, tá certo? Então, se você quiser dar uma conferida, você pode ir lá no mangá procurar esses dois capítulos que você vai poder dar uma checada no que aconteceu do episódio de hoje, né? E no episódio de hoje, a gente começa ali com um flashback do que aconteceu há 22 anos atrás, tá certo? E aí nós vemos ali os piratas do Jaguar de Sol, né? O Jaguar de Sol é o capitão desses piratas e nós vemos inclusive o Hairudin, que depois se tornou parte da grande frota do Luffy, ok? Lá naquele evento de Dressrosa, tá certo? Então ele estava lá naquele momento, né? A gente vê ele ali catando os livros, ele fazia parte dessa tripulação dos piratas do Jaguar de Sol, né, que é o Saul, que é aquele cara que salvou a Robin, né, isso já tá claro, nem preciso estar falando aqui. E aí eles estão catando aqueles livros ali, né, e nós vemos o Dr. Vegapunk olhando aquilo ali, e ele dá aquela escondida, né, ele ganha aquele... ele vai ser premiado, né, a gente tem que fazer uma premiação aqui, das melhores pessoas que conseguem se esconder bem, né? Então, assim, em primeiro lugar tá o Chopper e em segundo lugar tá o Dr. Vegapunk se escondendo atrás de uma raiz, beleza, a cabeça dele, né? O corpo e a cabeça, essa parte de baixo estava até escondida, mas o resto daquele cabeção dele ali para fora, meu amigo, tava muito errado. Não tinha como tá escondendo, né? E aí aparece o Dragon ali. Muito legal, né? Ver esse encontro deles, né? A gente vê que eles se conheciam, né? A gente vê também como o Dragon era, né? Ele, naquele momento ali, né? Ele tinha acabado de sair da marinha, né? Então, um ex-marinheiro, e a gente vê que ele usou o FGTS dele para poder fazer uma mexidinha aqui no nariz. Vocês viram que o nariz dele era meio pontudo para baixo, depois ficou certinho, a harmonização facial. O cara, ao invés de pegar o dinheiro e investir em revolução, não, ele primeiro ajeitou a aparência dele, né? É o Renato Cariani aí dos animes. Mas enfim, vamos deixar isso de lado, vamos voltar aqui para a história. A história, né, era o quê? Eu já esqueci. Mas aí o Dragon e o Dr. Vegapunk estavam ali conversando, os dois, né, e aí eles trocando aquelas informações, o Dragon falando, não, eles são gigantes e tal, eles estão levando esses livros, eles entendem a importância do livro e tal, e aí o Dragon dá aquela alfinetada no Dr. Vegapunk falando, e você que entrou aí, agora é um cãozinho aí e eu não posso falar esse negócio, porque senão é do GM, eu vou falar GM aqui, porque o algoritmo não gosta muito quando fala vendo mundial, entendeu? O algoritmo não gosta, aí não entrega meus vídeos. Vou falar GM. Dr. Vegapunk virou um cãozinho do GM. E aí o que o Dr. Vegapunk fala? Você acha que eu vou entrar para esse exército pobre aí seu? E aí, tal, beleza, eles conversam ali, se entende, né? Aí, nesse flashback a gente vê, né, a devoção do Dragon a respeito, né, de como ele quer mudar o mundo, né, o propósito de vida dele. E aí a gente volta lá para o presente e a gente vê ali a Nami, né, toda como o pai do Luffy, né, toda feliz a respeito do pai do Luffy. E a gente vê ali também, né, as reações, inclusive o Frank. O Frank levou um gelo tão grande assim,
E o Kuma, por que vocês fizeram isso com o Kuma? E o Dr. Vegapunk não falou nada, meu amigo. Ignorou, deixou ele no vácuo. Mas enfim. Aí a gente vê a história acontecendo de novo ali, né? O flashbackzinho do Dr. Vegapunk entrando lá na ilha em Elbaf, né? Indo ver, conferir os livros, né? Ele estudou todos aqueles livros lá. E aí, né, ele descobriu a história. Nós vimos, inclusive, o Saul, né, todo ali cheio de faixas, e vimos o rosto dele que não tem nenhuma cicatriz. Né? No mangá, a gente não conseguia ver o rosto dele. Já no anime, nós vimos o rosto e não havia nenhuma cicatriz. Né? Então, assim, o que leva... Tem uma teoria, né, de que aquele homem com marcas de queimadura que o Kid falou lá na saída de Wano, né, antes deles saírem de Wano, ele falou a respeito de um homem com marcas de queimadura, que também, né, pode ser interpretado como um desenho, uma tatuagem de queimadura, né, isso aí, bom... Eu acho que não é o Jaguar de Sol, ok? Porque eu acho que o Oda já colocou isso aí pra gente teorizar e depois ele vir fazer uma surpresa, né? Então, assim, eu acho que já é proposital isso aí, né? Esse bando de faixa nele ali já é proposital. Segundo, o Jaguar de Sol não tem motivo algum para estar navegando por aí de um lado para o outro, né? Inclusive o Dr. Vegapunk diz que ele está escondido, né? E ainda mais um gigante ficar navegando de um lado para o outro aí, meu amigo, não dá, né? Então, assim, esse homem misterioso com marcas de queimadura que está navegando por aí não me parece ser um gigante, né? Porque senão fica muito evidente, né? Um navio gigantesco, um gigante ali navegando. Então, você vê que, inclusive quando ele estava ali eles foram lá para Elbaf, né? O Jaguar de Sol, ele comandou o navio dos piratas, né? Mas ele não entrou na ilha. Ele permaneceu dentro do barco, a gente não vê ele ali dentro da ilha, porque, né, ele estava se escondendo do governo, ele não queria que ninguém o visse. E aí voltou para Elbaf e continuou escondido em Elbaf, né? Muito provavelmente o Dr. Vegapunk disse que ele está escondido, mas possivelmente é em Elbaf, tá certo? Então, assim, não, eu não acho que seja ele, né? Não acho que tenha motivos para ser ele. E aí, beleza, né? Eu acho que a história, a gente tem aquela cena ali muito legal da Robin, né? Ela chorando ali ao descobrir que o Saul tá vivo, né? E o Dr. Vegapunk, ele confirmou isso para ela, né? Não de forma tão escancarada, mas falou, eu não posso falar nada, pois ele está escondido, já é o suficiente para todo mundo, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, tá certo? E aí, nós vemos ali depois o Dr. Vegapunk conversando com o Luffy e tal. Luffy tal, parece um nome de um remédio aí, não, mas não era isso que eu quis dizer. Enfim, ele estava ali conversando com o Luffy, né? E aí ele explicou bem a relação dos 6 Vegapunks, né? Que são clones dele, ok? Então ele pegou os seus genes e criou novas pessoas, né? Porém, ele deve ter feito algumas misturas aí, né? Para poder gerar criaturas diferentes, cada um com uma personalidade diferente, o que é muito interessante, gente, porque às vezes a gente pensa, muitas das vezes, que eu sou uma pessoa que às vezes a gente se acha muito correto na vida, mas às vezes o correto é esse equilíbrio, né? E aí o Dr. Vegapunk demonstra muito bem isso, né? Que é o equilíbrio, né? Cada um ali exerce um tipo de função. E aí todo mundo junto, né? Completa o sistema, né? Faz com que a coisa fique perfeita, né? Porque é a junção
de várias características. Isso é muito legal, né? O anime trazer essa mensagem pra gente, né? Espero que vocês tenham entendido isso aí do outro lado. O Dr. Vegapunk explica essa questão, né? Fala inclusive a respeito da antena dele, né? A forma como eles se conectam. Acho que isso aí não é nada muito difícil para nós, né? Que já temos aqui uma tecnologia muito grande. Então acho que é fácil a gente conseguir relacionar essa informação, né? Nem precisa de tanta explicação assim. E aí depois, né, nós temos a Bonnie ali que tenta matar o Dr. Vegapunk e tal, aparecem os insetos, e aí Dr. Vegapunk, né, depois de aparecer os insetos salvaram ele de certa forma. Nós vemos aquela interação interessante ali entre ele e o Luffy, né, falando a respeito. Poxa, vocês estavam na ilha de Wano, né? É verdade que apareceu um outro dragão e ele, né, o Luffy elogia ele, fala: caramba, não é uma fruta falida não é uma fruta que falhou não. É uma fruta que deu tudo certo. O Momonosuke cospe fogo, é forte pra caramba. Ele faz tudo que o Kaido faz. Aí ele fala da cor. E aí a cena mais estranha desse episódio, que o Vegapunk fica de 4 com a cara no chão, ele vira o olho de Tandera para o Luffy e fala: viu? Como assim, Dr. Vegapunk? Viu o que? É pra ver o que, meu amigo? Não. Isso aí, ó, para um brasileiro que tem a mente suja, não pode um negócio desse. Eu não entendo os japoneses são muito puros, porque eles não vêem maldade nisso. Eu assisto aquilo, não, Dr. Vegapunk, não falo, mas viu o que? Eu nem quero ver. Eu não quero ver, não. E, enfim, acabando as bobagens aqui, vamos falar agora a respeito do ponto finalzinho ali, né? Que é os 200 anos atrás. O que aconteceu 200 anos atrás, gente? 200 anos atrás, né, ele disse que esse robozão tentou atacar Mary Joyce, certo? Porém, vamos lá. 200 anos atrás, nós tivemos esse robozão, nós tivemos também os homens peixes deixando de ser peixe. Eles não eram mais classificados como peixes, ok? Então eles passaram a ter uma nova classificação, uma forma de tentar acabar com a discriminação com os homens peixes, né? Mas mesmo o governo mundial tratando eles como criaturas, né, eles ainda continuaram sofrendo discriminação. Então nós tivemos esses dois eventos. Eu ainda agregaria um terceiro evento aqui, galera. Qual que é esse evento? Em Wano, Ryuma matou um dragão. E eu diria que foi há 200 anos atrás. Vamos lá, galera. Em primeiro lugar, né, que dragão é esse? Né? Por que Ryuma matou um dragão? O que tem de mais nisso, gente? Em primeiro lugar, esqueça Monsters. Monsters não é canônico, tá certo? Por quê? Porque ele foi um esboço ali, algo que o Oda escreveu antes de One Piece, né? Igual Romance Dawn. Romance Dawn, o Garp, que é o avô do Luffy, ele era um pirata. Já dentro de One Piece, ele é um marinheiro, né? Então, assim, aquilo que o Oda escreveu lá atrás não é canônico dentro de One Piece, apesar de que ele pegou Ryuma e pegou essa lenda dele ter matado um dragão. Mas não quer dizer que a história toda foi incorporada dentro de One Piece, não. Ele só resgatou alguns elementos dali, entendeu? Então esqueça aquilo lá. Ok? Não quer dizer nada dentro da história de One Piece. One Piece é outra coisa, e a adaptação que a Netflix fez, né, apesar daquele finalzinho ali, mas não é canônico dentro da história de One Piece. Então, para ser um feito, cara, o Ryuma é o deus da espada, né? Cara, olha o Oden era forte pra caramba. Ele não foi considerado um deus da espada, né? Então, assim,
Para ter sido considerado um deus da espada, ele teve que ter um feito muito grande, um feito colossal. E aí, o que é a minha teoria a respeito disso aí? A minha teoria é que 200 anos atrás, o governo mundial, ele mandou alguém ao ano, tá certo? Isso aí é algo recorrente, né? Tipo, o governo mundial, ele, de alguma forma, ele quer o ano para alguma coisa. Tanto é que foi feito, né, um muro em volta, e aí virou aquela piscinona ali e eles tiveram que subir lá para cima da montanha, por conta, né, das paredes que eles fizeram em Wuhan, né, tudo para proteger Wuhan do governo mundial. Então o governo mundial, ele assedia Wuhan, talvez com uma certa frequência, né? E aí o governo mundial deve ter mandado um dragão para Wuhan. Que dragão é esse? Possivelmente seja algum Oni, um Oni que passou por algum processo de gigantificação, porque a gente sabe que a gigantificação já tem sido feita pela Marinha há muito tempo, é algo que há muito tempo a Marinha vem tentando, trabalhando, estudando, e o Dr. Vegapunk entrou ali, né, se eu não me engano, acho que teve ali um momento que ele tentou trabalhar um pouco nessa questão da gigantificação em humanos, né, mas depois parece que desistiu, e aí ficou lá em Punk Hazard, né, o Caesar tentando continuar esse projeto, né, por conta própria, não pela Marinha. Então, assim, a Marinha, possivelmente, ela conseguiu a gigantificação em Onis, né, em humanos não, mas em Onis é possível que eles tenham conseguido. E aí criou um ser colossal, colossal, né? Que ser é esse? Aquele Oni de Onigashima, né? Olha o tamanho daquela cabeça ali. Cara, o Kaido, ele tem 7 metros de altura. Quando ele se transforma em um dragão, eu diria que ele tem uns 100 metros de altura, tá certo? E aí, uns 100 metros, assim, ele esticado. Vamos imaginar ele esticadinho. Daria uns 100 metros ali. Cara, aquela cabeça de Onigashima, ela deve ter uns 100 metros, né? Se a gente pegar o Kaido e colocar numa pontinha de cá e na outra pontinha de lá, eu acho que dá. Então vamos dizer que aquela cabeça ali tem uns 100 metros. Se só a cabeça tem 100 metros, né? Que o Kaido, ele entrava ali e era um castelo para ele, né? Então, realmente 100 metros seria condizente. Se só a cabeça tem 100 metros, imagina o corpo. Imagina o corpo, né? Então, assim, eu acho que a altura desse Oni gigantificado seria de 1 quilômetro, ok? E aí esse Oni tinha a fruta do Kaido, né? E aí ele foi lá com o formato, né? com a forma de um dragão. E aí imagina esse Oni que tem 1 quilômetro de altura, transformado em dragão, ficaria muito maior ainda. Então ele ficaria aí com, sei lá, talvez 130 metros, 130 quilômetros, gente, desculpa, uns 130 quilômetros, o tamanho dele todo. Cara, isso seria muito grande, seria o tamanho de uma cidade atualmente, né? Então, assim, cara, é muito, muito grande, colossal. Imagina o Ryuma derrotando esse dragão de 130 quilômetros. Cara, isso seria um feito incrível, muito incrível, digno da alcunha de Deus da Espada. Vocês não acham? E aí, quando ele corta a cabeça desse Oni, né, ele volta ao seu aspecto de Oni e cai ali e fica, né, só a cabeça no local. E aí, né, se torna uma ilha, né? Não sei exatamente o que aconteceu, se caiu num local que se tornou uma ilha, ou se alguém der um jeito de transportar para outro lugar.
e tal, mas, né, ele virou uma referência. E detalhe, gente, essa ilha não se chamava Onigashima. Quem deu o nome de Onigashima foi o Kaido. Logo, ela tinha um outro nome, e esse nome deveria ser alguma coisa relacionada ao Ryuma. Por isso que o nome não foi revelado, apenas foi revelado que ela tinha um outro nome. Quem deu esse nome foi o Kaido, né? Então, por que que o Oda não revelou o nome anterior? Porque teria dado algum spoiler aí, né? Então, assim, o nome anterior tem alguma coisa a ver com o Ryuma, né? Ou com a forma que o Oni morreu, né? Então, isso talvez daria um spoiler. Inclusive, agora no mangá tá saindo histórias de capa. Gente, não vou falar nada a respeito do mangá não. Só vou falar que tá saindo histórias de capa, né? Então, para quem não leu o mangá, nas capas do mangá geralmente tem uma história paralela ao que tá acontecendo dentro ali. O que tá acontecendo é uma história e na capa tem uma história paralela para contar alguma coisa do passado ou para contar algum personagem que ficou para trás, né? Então tem essas histórias de capa e está começando a contar uma história de capa a respeito de Wano, ok? E eles vão começar a viajar em templos de Wano. E é possível que nessa história de capa se revele essa questão do que aconteceu há 200 anos atrás. Hein? Então eu tô achando que nessa história de capa vai ter essa história do que aconteceu 200 anos atrás. Então, ó, nós vemos aí que o governo mundial mandou um Oni que tinha a fruta do Kaido, tá certo? Ryuma matou ele, a fruta, que é do tipo Zoan, né, que tem vontade própria, né, ela tem um desejo ali, e quando ela se junta com uma pessoa e os dois ali tá numa frequência igual, né? Então eles acabam um influenciando o outro. É bem provável que o Kaido foi para Wano por conta do desejo da fruta de querer vingança de Wano. É bem provável, gente. E aí, né? Voltando, eu esqueci de um detalhe. O governo mundial mandou, né, o Oni lá como dragão para o Wano, para fazer alguma coisa em Wano. Meu chapéuzinho caiu. E aí, né, obviamente, no meio daquele desespero todo, um dragão muito grande causando muita destruição, em Wano tinha uma joia muito preciosa, a caixa Tamatebako. Essa caixa, né, que nós vimos lá na Ilha dos Homens Peixes, a princípio era de Wano, gente. Olha como essa caixa, ela tem um jeito, né? Ela tem assim, o design dela é do estilo de Wano, é o estilo japonês. Não tem nada a ver, né, com as características que nós vimos lá na Ilha dos Homens Peixes. Não tem muito a ver. Então, assim, essa caixa, ela era de Wano, né, e foi dada aos Homens Peixes. Então, eles eles tomaram posse dessa caixa há 200 anos atrás. E aí, né, lá em Wano, por conta desse dragão, alguém, né, utilizou essa caixa, utilizou o conteúdo dessa caixa para dar vida, né, para energizar o robôzão, aquele robôzão que nós vimos lá do século perdido, né, a fim de que aquele robô desse um jeito no dragão. Porém, a programação do robô era ir a Mary Joyce e fazer alguma coisa em Mary Joyce, ok? Não era combater o dragão. E a pessoa que usou o conteúdo da caixa, né, não sabia disso, né? Então, então o robô simplesmente saiu em direção a Mary Joyce, de alguma forma. Não sei se ele voa, não sei se foi andando no fundo do mar, enfim, mas ele foi indo em direção a Mary Joyce. E aí, né, eles acharam que estava tudo perdido e eles
cortaram, e aí veio o Ryuma, né, onde trouxe o seu ato heróico, e aí cortou a cabeça do dragão. Beleza. Porém, tinha um robô indo para Mary Joyce. E o Ano ficou muito, né, ficou muito temerosa, né, porque, caramba, olha o que nós fizemos, nós despertamos um robô e ele está indo para algum lugar, isso pode trazer consequências, né? Pode fazer com que as pessoas, né, queiram guerra com o Ano, né? O que esse robô vai fazer? Para onde ele vai? Né? Então, eles ficaram com muito medo e aí, né, eles deram essa caixa para um homem-peixe, porque nós vimos lá em Wano o Kawamatsu. O Kawamatsu era um homem-peixe que foi para Wano e lá ele recebeu o título de Kappa, né, que faz parte das lendas do Japão, né, então todo mundo chamava ele de Kappa ali. E aí, né, ele não sofria discriminação, então era um homem-peixe que podia viver no meio dos humanos tranquilamente, né, diferente dos homens-peixe nas demais regiões do mundo, né, que acabavam sofrendo uma certa discriminação ali, né, muitas vezes uma discriminação muito forte. Eles precisavam do uso da violência para poder se impor diante dos humanos, né? Então, em Wano, a gente vê que os homens-peixes, quando vão para lá, eles acabam se dando bem de certa forma, né? Eles não enfrentam um preconceito tão forte que eles enfrentam no resto do mundo. Então, a gente pode assumir que seria até um tanto natural a gente ver um outro homem-peixe durante essa época de 200 anos atrás, em Wano. E possivelmente esse homem-peixe, né, por ser forte, né, naturalmente, né, biologicamente, ele já é mais forte que todo mundo, né? Então, por ser forte, ele poderia ter alguma influência ali, poderia ter algum posto privilegiado, né, de guarda, né, de guarda real ali, alguma coisa do tipo, né? Então, possivelmente ele recebeu essa caixa com a missão de trazer o robô, ou então ele, né, ele foi simplesmente tentar desligar o robô, né? Possivelmente eles não sabem muito bem o que era esse robô, como ativar, como desativar, né? Eles só foram no desespero ali, né? Sem saber direito o que estava acontecendo, né? E aí no desespero eles ativaram o robô e o robô foi embora. Então esse homem-peixe, ele foi atrás desse robô com essa caixa e aí, né, ele possivelmente com a caixa fechada, ele não conseguia, né, carregar o robô, né? O conteúdo não conseguia energizar o robô, e aí logo chegando próximo a Mary Joyce, ele ficou sem energia, né? E a gente vê que ele simplesmente ficou sem energia, porém ele está com a própria arma dele, né? Ele tá com ferro atravessado, aquilo ali é uma arma dele mesmo, e ele tá com esse ferro atravessado aqui, onde seria mais ou menos a nossa região do abdômen, né? Então, alguma coisa aconteceu, alguém atravessou aquele ferro ali, pode ter sido o próprio Homem-Peixe, fingindo que ele estava salvando Mary Joyce, pode ter sido, ou não, pode ter sido uma outra pessoa, mas eu creio que esse Homem-Peixe, ele acabou se tornando o salvador, né? As pessoas estavam ali todas com medo daquele robô que estava vindo, que estava se aproximando e nada conseguia parar ele. E aí as pessoas com muito medo vê o Homem-Peixe parando o robô de alguma forma. E aí esse Homem-Peixe foi o responsável por fazer com que o GM fizesse, né, com que os homens-peixes deixassem de ser tratados como peixes apenas. Por conta desse homem-peixe, agora os homens-peixes eram criaturas viventes, né, criaturas inteligentes, né, então eles deveriam ser tratados como seres humanos, por conta deste homem-peixe, ok? E aí esse homem-peixe possivelmente levou para a Ilha dos Homens-Peixes essa caixa, né, que seria talvez um presente
de Wano para os Homens-Peixes. Né? Então essa é a minha teoria do que aconteceu 200 anos atrás. E depois a gente só viu ali no finalzinho do episódio, só para dizer aqui o que aconteceu, a gente vê uma figura misteriosa dizendo que vai matar o Dr. Vegapunk, né? Então eu não vou falar nada a respeito da figura para quem só assiste o anime, né? Então no próximo episódio eu creio que você já vai saber quem é essa figura misteriosa, apesar que vocês já viram no próprio anime quem é essa figura misteriosa. Mas não vou deixar nada aqui, né, para estragar sua experiência no próximo episódio, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curta. Se você tem alguma teoria aí, alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que você discordou de mim, deixa aí nos comentários. E se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, chama essa galera aí para vir aqui, que eu tô precisando de ajuda para fazer esse canal crescer, porque tá uma merda. Então, valeu, falou! Ah!